o perito, inclusive, ele pode ser chamado para depor em juízo. Sim, sim, sim. Para dar mais detalhes, explicar sobre um laudo. Inclusive, teve um caso agora que foi julgado em São Paulo, chama Caso Sofia, a história da menina de 4 anos, Sofia Najar, que acho que foi em 2010, algo assim, a Sofia morreu enquanto estava com o pai. Os pais eram separados, ela foi passar o final de semana com o pai, e ela morreu asfixiada com um saco de pão na cabeça. Só que veja, um saco de pão, né? Aquele saco de papelão. Vamos dizer, a criança tá brincando sozinha, ele disse que foi tomar banho, quando voltou a menina estava morta com um saco de pão na cabeça. Se você coloca um saco, não precisa ser só de pão, qualquer saco. Você não morre asfixiado. Você tem que fechar ele completamente para nem um pouco de ar passar. Então, uma menina de 4 anos vai permanecer fechada aqui e sem respirar e não soltar? Fora isso, a menina tinha um tímpano estourado, a menina tinha vários hematomas na parte interna da boca, isso é muito comum em estrangulamentos ou sufocamentos. Ela sangrava pelo nariz, isso aí também da ruptura de tímpano. E a perícia mostrou que era impossível ser um acidente como o pai alegava, e todos esses fatores. Inclusive, aí porque você falou, Reinaldo, os peritos foram até chamados em juízo para explicar, assim, mais uma vez o laudo, porque às vezes a gente produz um laudo, a linguagem técnica, o magistrado pode não entender, então ele chama lá para que se explique novamente, ou para fazer novas perguntas. Então, se queria saber se realmente era impossível. Só que esse caso foi para um tribunal de júri, não foi julgado por um juiz singular. E o tribunal de júri reconheceu que foi só um acidente. Mesmo com toda a perícia falando sobre isso. E isso é desesperador para um perito, para uma mãe, porque é ciência. Não é o perito homem que está falando, mulher que está falando. O que está falando é a ciência. Eu lembro que teve um caso assim que eu entrei. Eu peguei um caso que ainda não foi julgado aqui, que foi um suicídio simulado. Segundo a perícia, assim, pela análise da cena, o marido simulou o suicídio da esposa. E eu lembro que esse caso caiu para mim, no meu primeiro ano como perícia. Fui acionada para o local, era um local chamado como local de suicídio. Ela deu um tiro na cabeça, local de suicídio, fomos. E quando começou a analisar o corpo, até posição do estojo, era uma pistola, modificação da arma do crime no local, de forma assim, você saber que não era normal a forma que tinha sido recolhida. E principalmente, aí vem o principal, o padrão do orifício de entrada, que mostrava que não tinha sido um tiro a curta distância ou encostado, o que é se esperado num suicídio. Ah, mas por quê? Porque a pessoa não vai esticar a mão? Porque nem ela querendo. A gente encontra um padrão compatível com tiro à distância, porque a distância do braço não ainda gera o que a gente chama de efeitos secundários do tiro. Então, mesmo que esteja com a mão toda esticada, você ainda vai ter características de um tiro secundário. E ela não tinha nenhum, de efeitos secundários, ela não tinha nenhum. Então, com tudo isso, eu lembro que a gente até perguntou no local, tinha mais alguém na casa, tinha chance de ter entrado alguém na casa, e não tinha. E aí foi feito todo o laudo, o resultado, ele foi preso no velório dela. Foi preso. E eu lembro que era uma delegada que estava no caso, que eu gosto muito, e ela fazia assim, você tem certeza? Quando se chegou lá, eu disse, olha, porque quem atendeu na época era a Flagrantes, que atendia suicídio. Tanto que foi a Flagrantes. Quando falou, isso aqui é homicídio, tudo internamente. Aí se acionou o homicídio. Aí era uma delegada amiga nossa que estava, e ela olhou para mim e fez, você tem certeza? Porque eu vou prender. Aí eu juro, eu não vou mentir, não. Eu fiz, meu Deus, será que eu tenho certeza? Eu estremeci na base. Porque ela olhou para mim de uma forma, você tem certeza? Porque eu vou prender agora. Ou prende ela ou prende você, né? Aí eu fiz, meu Deus. Aí eu fiz, me deu um minuto. Aí a gente vai ligar para quem? Olha, eu não tenho problema nenhum em dizer, eu quero que você me ensine, eu não sei o suficiente, por favor, confirma se é isso aqui. Eu nunca tive problema com isso. Então, na mesma hora, eu liguei para quem era a minha referência em local de crime, que naquela época era Ebert. Ebert, muito bom. Liguei para Ebert. Aí Ebert chegou para mim, aí ele fez, eu vou aí. Eu estava na central de polícia, eu vou aí. Aí fui conversar com Ebert. Aí Ebert chegou e fez, Amanda, como você concluiu isso? Aí eu concluí assim, 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 assim. Tá.
isso que você tá me dizendo é da sua cabeça ou você viu em algum lugar? Não, ó, isso aqui eu vi no França, tal, isso aqui eu vi no Tocheto, isso aqui eu vi... Amanda, então não é você que está dizendo. É a ciência que está dizendo que foi um suicídio. Aí eu achei aquele tão bonito. Aí eu falei, Eita. é a ciência que está dizendo. Aí eu fui para ela, para a delegada, vice, doutora, Quem tá tenho dizendo é a certeza, ciência. mas quem está dizendo é a ciência. Menina, eu me arrepiei. É de verdade, foi muito bonito isso, eu nunca esqueço. Eu, no lugar dessa delegada Foi também, bonito. eu tinha metido as algemas também, viu? Foi Amanda? bonito. Aí foi pro velório, tava tendo o velório dela. Aí foi, menino, foi. E aí eu lembro que teve uma coletiva de imprensa, foi a única coletiva de imprensa que eu fui chamada, né? Ela me chamou, menina, eu tava lá. Aí ela passou a voz, eu falando, né? Aconteceu assim. Aí fui descrevendo como tinha acontecido o fato. E eu lembro, assim, que ele atrás, ele tava a todo momento. Foi eu, isso aí tá tudo errado, isso aí tá tudo errado, isso aí tá tudo errado. Ele não parava de falar. Tu tava, Reinaldo? Eu tava. Ou foi em outro? Não sei, não me Que, lembro. a, Não. Tantos que casos até, já, Amanda. eu que- não sei, Ah, sabe por quê? memória Eu já só, não- eu só fui chamada para uma coletiva na minha vida. É. Porque eu lembro que ele falava, e eu acho que foi tu que olhou e fez, vamos ficar quieto aí, vamos ficar quieto. Eu preservo todos os Vamos direitos. ficar quieto aí. Constitucionalmente Não, ela assegurados, tava ó. com câmera, tu, vamos ficar quieto aí. Você não fala aqui agora, não. Aí lá. Aí quando eu fui falar, que eu comecei a dizer, aconteceu assim, ele se calou. Como se dissesse, PQP, como é que sabe que foi assim? Mas eu já fiz, sabia? Uma reprodução simulada, que eu disse, aconteceu assim, e o acusado olhou pra mim e fez, e a doutora tem bola de cristal, é? Aí eu falei, não, é a ciência. Então, assim, aí foi muito bacana. E eu lembro que o pai dessa moça chegou pra mim, até o caso Patrícia Roberta, esse tinha me marcado mais. E o pai da moça chegou pra mim e veio me agradecer. Muito obrigada, muito obrigada. Aí eu fiz mas muito obrigada. O sofrimento, assim, de uma filha que foi morta, foi assassinada. Aí ele disse, não, a dor de pensar que ela cometeu suicídio era muito maior. Agora meu coração descansa. Diga aí, me arrepiei de novo. Pois é, nunca esqueço disso.